Bom, agora a gente vai ouvir o caso da Carolina, que tem 38 anos e é do Rio de Janeiro. Me separei de um casamento de 7 anos e voltei para a pista. App de namoro, balada, flerte na academia, estou em todas e me divertindo pra caramba. Mas ando me deparando com algumas situações que me incomodam. Por exemplo, recentemente conheci um cara na academia e ele me chamou para sair. Saímos 2 vezes. Na primeira fomos a um barzinho, conversamos e demos uns beijos. Na seguinte, ele veio na minha casa, transamos e foi ótimo. Seguimos trocando mensagens via WhatsApp e planejando nos ver novamente. Só que encontrei o perfil dele no Instagram e vi várias fotos dele com uma namorada. Fiquei chateada com aquilo e o questionei. Então, ele me disse que ele e a mulher são NM, ou seja, não mono. Para quem, como eu, não sabia nem o que significava essa sigla. Reforçou que ele e a mulher têm um relacionamento aberto e podem ficar com outras pessoas. Que se eu quisesse, ele poderia até me colocar em contato com a mulher dele para ela confirmar. Mas eu fiquei braba, me senti traída. Eu não me interesso em ter um relacionamento NM ou ser a terceira pessoa em relacionamento nenhum. Estou errada ou ele deveria ter deixado isso claro antes mesmo de nós sairmos? Gente, e aí, hein? Eu tenho regra na relação não mono? Babi, fala tu primeiro agora. O que que tu acha desse caso? Ai, meu Deus. Olha, é que são dois pontos, né? Que é o que eu pensei aqui rapidamente. Mas quando a gente sai pela primeira vez, que seja com alguém de aplicativo, com alguém da academia, com alguém da vida, a gente que vai estar ali fazendo as fantasias e pensando, e adorei sair nesse encontro. E mesmo que a pessoa seja monogâmica, mas esteja solteira, às vezes ela não vai te corresponder e ela não quer isso. Então, por exemplo, a pessoa não monogâmica que está num relacionamento não monogâmico, né, e vem te falar 2 encontros depois, a responsabilidade ali de ter criado, e tudo bem, você não quer nada com uma pessoa, a partir do momento que você descobriu isso, você, pô, não quero mais, né? Mas a pessoa que tá solteira, ela também, de repente, não ia te dar mais nada do que aquilo, sabe? Ela ia É ficar verdade. muito tempo saindo com você sem nada. Então, não tem muita diferença, né? Por mais que a gente se sinta ferida, tipo, porque, né, você pensou ali, você construiu uma coisa na sua cabeça, a gente teve 2 encontros e foi incrível. Se você para pra pensar, a pessoa do aplicativo que você saiu que estava livre, às vezes ela vai ter 2 encontros e vai sumir. Então, não, acho que não é muito sobre isso, é mais sobre o que você criou na sua cabeça sobre aquela pessoa. Eu achei bem interessante essa visão. É, você sabe que eu tenho eu tenho conheço algumas pessoas, né, que colocam, por exemplo, essa coisa já colocam no perfil que não são mono, né, colocam não mono, tal. E um colega meu me disse assim que toda vez que ele coloca não mono, que o número de mulheres diminui muito, de crushes, De sabe? matches. De matches, isso. Ai, a pessoa velha falando, né. O número de matches diminui muito. Então, que ele não coloca por causa disso. Então, que ele Hum. deixa para falar durante a conversa, porque senão ele perde a oportunidade de criar uma certa conexão com mulheres que poderiam ser que ele tem interesse e que logo de cara já não querem saber. Eu acho interessante, ele fica numa dúvida, assim, né. Se eu Uhum. coloco, ele limita, ele restringe, mas ao mesmo tempo ele está restringindo mulheres que de fato estão topando aquilo, né. Então, sabe, é um troço É, meio complicado, né. mas tem um negócio que a Babi falou que eu gostei muito, que é assim, parece que o não mono, aqui nesse relato, ou até na regra que eu pensei no primeiro momento e a Babi já me fez repensar, é, tem que deixar claro, Arnaldo, qual é a regra? A regra é clara? Não é, a regra não é clara, porque se eu sou uma pessoa solteira, como a Babi disse, e até monogâmica, se eu saio com a pessoa no segundo encontro, eu já não falo para ela, ou, enfim, não preciso falar para ela. Ah, eu sou assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu sou não mono. A gente não faz essa ficha corrida no segundo encontro. Se ele com a mulher dele tem esse relacionamento não mono, que eles entenderam ali nas regras dos dois que é possível, e ele não está interessado também em ter algo mais sério com a nossa ouvinte Carolina, talvez ela tenha colocado mais expectativa, como a Babi bem trouxe,
do que a realidade ali que se apresentou. Eu acho que me fez pensar isso aqui, porque eu, no primeiro momento, ia falar, tem que deixar claro, mas talvez não mesmo, né? Sabe o que eu acho? Eu também fiquei pensando numa outra questão, assim, refletindo sobre, sabe quando as músicas, os livros, os autores caem em domínio público depois de muito tempo? Então, o ghosting acho que já caiu em domínio público. Então, assim, ghosting logo saiu a primeira vez e não deu certo, o outro não mandou nada, beleza, gente, acabou, é isso aí, todo mundo Tá já claro. entendeu. Já está claro e todo mundo já entendeu. Eu acho que o não mono, mono, não mono, mono ainda não está claro. Eu acho que as pessoas ainda estão Hum, decidindo um pouco, ainda não está sob domínio público, sabe assim? Então, talvez seja importante falar sobre o assunto. Eu fico pensando nisso, assim, será que sim, não é importante trazer um assunto que eu já sei que pode ser espinhoso para as outras pessoas? É nesse sentido que eu estou falando. sim. Hum, Quem tá talvez preparado para seja. essa conversa, Talvez né? ninguém, nem é todo mundo que esteja preparado para descobrir do coisa, pode a pessoa. De novo, é sobre um pouco de empatia, sobre colocar um pouco, é sobre entender o entorno. Quando eu falei lá no início do nosso episódio, que tem uma parte que é minha, tem uma parte que é do outro, e tem uma coisa que é do entorno, eu estou falando um pouco sobre isso. Né? Quer dizer, Uhum. como é que está o entorno? A galera está todo mundo falando a mesma linguagem, as pessoas já entenderam como é que é o negócio, já está sob domínio público? Não, não está. Então, olha, tem esses outros dilemas. Então, por exemplo, uma pessoa vivendo com HIV, está com a carga viral indetectável, né, que não transmite. Então, veja, ela fala ou ela não fala? Porque já sabe que tem um certo preconceito, mas ela já sabe que não transmite. Aí ela está usando preservativo não só para essa relação, como para evitar também outras infecções sexualmente transmissíveis. Ela tem que falar. Agora, se é um caso de, né, mais para frente ela precisa contar essa história. Mesma coisa, por exemplo, um caso de uma pessoa trans. Ela precisa colocar que ela é uma pessoa trans. Então, ela, sou mulher, ela está lá no aplicativo. Sou mulher, ela é mulher, ela se sente mulher. Precisa dizer? Porque fica essa obrigação, ela se sente assim. Por outro lado, a outra pessoa ficar sabendo depois, pode se sentir que foi traída, incomodada, Enganada. ou que foi enganada? Acho que não. Então, é complicado, porque eu acho que ela nem. Assim, eu não tenho uma resposta para isso, que ela tenha que falar ou não tenha que falar. Né? Mas é isso, assim, é se colocar empaticamente no lugar do outro e talvez evitar algumas confusões, né. Mas aí também, não naturaliza a vivência. É complexo, É gente, é complexo. complexo. Tem o caso que a gente falou também, fora do ar, que eu acho interessante trazer, que é quando a pessoa tem um fetiche. Como que ela fala sobre isso sem em que momento que fala sobre isso para ser bem recebido ou, sei lá, a pessoa só goza de uma maneira específica que pode ser estranha aos olhos do outro. É difícil chegar nessas conversas, porque em algum momento vai ter que chegar nessas conversas. Então, o quanto está preparado para reação do outro, né? Porque a questão de uma mulher trans, ela pode não falar, eu acho, mas ela está preparada para, de repente, ter que lidar com uma transfobia ali na frente, que independente dela falar ou não, né? Em que momento ela vai falar, ela é difícil, nossa, é muito difícil. Babi, Difícil. tem alguma ideia aí para jogar pra gente? Eu acho que é muito sobre isso, né? Falei aí do pessoal do pé também. Oi, pessoal do pé, porque você não vai colocar ali, você não vai pegar e colocar logo na tua bio de uma vez, eu acho, né? Dá pra ter ali também um meio termo. Mas de fato é importante, né? Por mais que a pessoa não monogâmica possa não querer colocar isso logo de cara, não é que é errado ela não falar, né? Não é o que é certo ou errado, mas o que vai não te dar dor de cabeça e de repente deixar o outro mais confortável, de repente te livrar de uma transfobia, né? Não é sua culpa, mas você vai Uhum. evitar situações desgastantes. Então você não precisa colocar logo de cara, até porque tem pessoas que logo de cara às vezes elas tomam um baque, mas de repente conversando com uma pessoa não monogâmica, conversando com uma pessoa trans, ela vai indo ali e se entende melhor do que só pá, olha ali na bio e passa, sabe? Então você vai evitar problemas para você e também vai se livrar de gente, de repente, que não vai fazer ali um marco na tua vida.
Repito, gente, eu acho que é mais sobre autorresponsabilidade afetiva. Exatamente. Tá? E coisas que a gente já sabe que vão magoar os outros. Já tem domínio público sobre algumas, tá, galera? Faz favor. Tá. Dito isso, Ana Canosa, o que aprendemos com tudo isso? Clímax. Qual